trazendo a diferença entre migração externa e migração interna. Isso é bem tranquilo. Migração externa é quando você nasce em um país e vai morar em outro país, ou quando você mora em um país diferente e se muda para o Brasil, por exemplo. Isso é migração externa, ou seja, ocorre saindo ou entrando em um país que não é o seu país de origem, como diz aqui no texto. Temos também a migração interna, que ocorre dentro do país. Eu posso morar em um município e me mudar para outro município aqui do meu estado. Eu posso morar no Rio Grande do Norte e me mudar para o Rio Grande do Sul. Posso morar em Minas Gerais e me mudar para o Rio de Janeiro. Então, essas são as diferenças. A migração externa é quando você muda de um país para o outro. E a migração interna é quando você muda de cidade ou de estado dentro do seu próprio país. Bem tranquilo isso, certo? Na sequência, o texto traz uma tabela com algumas informações sobre os imigrantes que vieram para o Brasil. Observe aqui a tabela. Temos a chegada dos imigrantes do Brasil de 1884 a 1939. Percebam que a quantidade de pessoas que tiveram origem em outro país e vieram morar aqui no Brasil é muito grande. São italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, sírios, entre outros, totalizando aqui 4.158.717 pessoas que moravam em outros países e vieram morar no Brasil. Isso, pessoal, ajuda a explicar aquilo que nós estávamos comentando no capítulo 1, sobre o crescimento da população. Pessoas que vieram de outro país morar aqui no Brasil e aumentaram a população brasileira. Então, por isso é possível dizer que grande parte da população brasileira é formada por imigrantes, como diz aqui no texto. Observe essa imagem de Blumenau, no estado de Santa Catarina, e perceba o formato do telhado e o desenho das janelas. Esse tipo de arquitetura de construção tem origem em outro país, ou seja, é uma influência de estrangeiros que vieram morar no Brasil e trouxeram a sua arquitetura, que é uma forma de expressão artística. Uma das maneiras de se perceber a influência dos imigrantes no Brasil é através da arquitetura, do desenho dos prédios. E o texto segue comentando que hoje, apesar de ter diminuído o número de pessoas de outros países que vêm morar no Brasil, ainda é grande o fluxo migratório de pessoas estrangeiras vindo para o Brasil. No texto, é citado aqui os coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, portugueses, moçambicanos, angolanos, além de sírios e haitianos. Esses estrangeiros eles vêm fazer o quê aqui? Vêm trabalhar, estudar e procurar oportunidades de uma vida melhor. É importante comentar aqui, a título de curiosidade, que no ano passado, em 2020, o Brasil recebeu muitos imigrantes por conta da pandemia. Como o Brasil faz fronteira com muitos países, no início do ano de 2020, nós vimos na televisão algumas vezes uma grande quantidade de venezuelanos que estavam fugindo da Venezuela em busca de hospitais e de tratamento aqui no Brasil. É uma informação só para vocês relembrar que isso aconteceu recentemente. E essas pessoas vieram para o Brasil em busca de medicamentos para tratamento, porque na Venezuela a pobreza extrema não oferecia serviços essenciais para a população. Observem esse comentário que eu deixei. Lembram-se que estudamos na primeira parte que um terremoto devastou o Haiti? Aqui nós vemos os refugiados
recebidos no Brasil. Temos aqui então imagem de haitianos que vieram para o Brasil fugindo do terremoto que devastou o seu país. O texto continua mostrando aqui que não são apenas pessoas de outros países que vêm morar no Brasil, mas os brasileiros também saem do Brasil para morar em outros países. Um desses países mais procurados é os Estados Unidos. E não é à toa, né, gente? Porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, com ótimas oportunidades de emprego e de estudo. O texto mostra que, em 2015, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam no exterior e 1.500.000 só nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é um país onde muitas pessoas tentam migrar para morar, e é muito comum passar nas reportagens da televisão os mexicanos que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, de várias formas possíveis, atravessando o rio a nado, dentro de caminhões, dentro de caixas, enfim, muitas tentativas de entrar lá nos Estados Unidos. E todos eles buscam uma condição melhor de vida, uma possibilidade de viver melhor. Aqui nós temos uma imagem de comemoração do Brazilian Day, Dia do Brasileiro, que é uma comemoração feita para brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então, como são muitos brasileiros que moram lá, é uma oportunidade de fazer apresentações, de promover encontro de pessoas e de movimentar o comércio local, com comidas típicas e restaurantes. É mais uma comemoração associada a um tipo de comércio específico para brasileiros que moram nos Estados Unidos. Eu quero deixar uma reflexão aqui, uma pergunta para você. Você teria coragem de ir morar nos Estados Unidos em busca de uma vida melhor? Pensa aí. E aqui o texto mostra que no Paraguai, um país vizinho nosso aqui, também existe um grande número de brasileiros que imigraram para morar lá e trabalhar em atividades agrícolas. O número que o livro traz é de 300.000 brasileiros que foram para o Paraguai a partir de 1970, quando o governo paraguaio permitiu que os brasileiros comprassem terras e pudessem desenvolver ali suas plantações. E aí uma curiosidade que o livro traz é que esses imigrantes brasileiros que vão morar no Paraguai são conhecidos como os brasiguaios.